students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because you are here for one more English class. Estamos aqui para mais uma aula de inglês e olha só, vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula. Se você tiver aí um computador ou um notebook, deixa no jeito aí porque você vai utilizar e também deixa o seu caderno, lápis, borracha, caneta para que você possa fazer algumas anotações importantes no seu caderno. Vamos lá então? Vamos falar do objetivo da aula de hoje, que é empregar de forma inteligível os pronomes adjetivos possessivos para expressar linguisticamente relações de posse. Então hoje a gente vai falar sobre os possessivos. E aí, o que significa a palavra posse em português? O que significa, hein? Então a gente vai ver alguns adjetivos possessivos que indicam posse, aquilo que é seu, dele, dela, meu. Então são esses adjetivos que a gente vai aprender na aula de hoje. E aí você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha, nível 1, que é o iniciante, unidade 2, lição 2, e a parte da gramática, que é possessive adjectives, e aí você vai clicar em começar. Mas não comece ainda, porque você vai começar para realizar as atividades juntamente conosco. Então, se você tem aí o seu computador ou o seu celular com acesso à plataforma, com acesso à internet, você vai logar, fazer esse passo a passo e nos aguardar aqui. Não clique em começar ainda. E se você não tem acesso à internet nesse momento, não tem problema, você também vai acompanhar a aula conosco e vai registrar algumas informações no seu caderno. Vamos lá então? Let's go, students! Muito bem, alunos. Então, se vocês conseguiram logar na plataforma, vocês vão estar nessa tela aqui, unidade 2, a lição 2, e nós vamos fazer hoje a atividade 3, que é de gramática possessive adjectives. Nós vamos clicar em iniciar, e aí nós vamos assistir um vídeo, tá? Você vai prestar atenção nesse vídeo, tá? Vou colocar aqui para vocês a legenda. Pay attention to the video. Is this your notebook? Nope, it isn't. Hey, that's my notebook. Oh, it's your notebook? Yes, it's my notebook. Here you go. Thanks. Então, vocês viram que apareceram aqui duas palavrinhas importantes, que são os possessivos que aparecem ali, ó. Os possessive adjectives. Nós temos dois que foram citados no vídeo. Your, Que é seu, e My. que é meu. Então, whose notebook is that? De quem que é o notebook? Eu vou colocar novamente o vídeo, você vai assistir e vai tentar responder em inglês, whose notebook is that? Is this your notebook? Nope, it isn't.
Hey, that's my notebook. Oh, it's your notebook? Yes, it's my notebook. Here you go. Thanks. Whose notebook is that? It's Laura's. Esse notebook, esse caderno é da Laura, né? Então, vamos verificar agora os possessive adjectives. Observe o quadro para ver os pronomes substantivos e os adjetivos possessivos que os acompanham. Então, os adjetivos possessivos estão ligados aos pronomes subjetivos. Use os pronomes possessivos para mostrar a quem um objeto pertence. Sempre há um substantivo depois de um pronome possessivo. Então, a gente tem aqui os pronomes substantivos, que normalmente são o sujeito da frase, e o possessivo, o adjetivo possessivo que se refere a ele. Por exemplo, I. eu. Qual é o possessivo para falar de algo que é meu, né? Referente à primeira pessoa? A gente vai usar então em inglês o My. my. Então, my significa meu. Vamos ouvir o exemplo? My name is Harry. My name is Harry. Meu nome é Harry. Agora, quando se refere a você, You. you, nós vamos usar o possessivo Your. your, seu, sua. Olha o exemplo. Is that your phone? Is that your phone? Esse é o seu telefone. Se refere a ele, He. he, o possessivo vai ser His. his. His quer dizer seu, sua, dele, tá? Então a gente tem aqui, ó. That's his desk. That's his desk. Aquela é a mesa dele. Então o his ali é dele. She. She, ela, o possessivo Her. her, que significa dela. Então, ó, It's her chair. it's her chair, é a carteira dela, pertence a ela, she. Então, a gente usa o possessivo her. Eu vou dar um tempinho, vocês vão copiar essas informações no caderno e nós já voltamos. Então, pessoal, para que usamos os pronomes possessivos? Você acabou de copiar aí no seu caderno, né? Para que nós usamos os possessivos? Os pronomes possessivos são usados para mostrar a quem pertence um determinado objeto. Vamos para o próximo. Nós, continuando ali a listinha, quando se referir a it, que é ele ou ela, objeto, ó, It. a gente vai usar o possessivo It's. its. Its quer dizer dele ou dela,
quando não se refere a uma pessoa, mas quando se refere a um animal, por exemplo, a uma cidade, a qualquer coisa que não for pessoa. Escutem o exemplo. Oh, a dog. What's its name? Então, oh, a dog, what its name? Qual é o nome dele? Dele quem, gente? Its, porque nós estamos nos referindo ao cachorro, ao dog. We Nós, a gente vai usar o possessivo are. que significa nosso. O exemplo, This is our microphone. this is our microphone. Esse é o nosso microfone. E they, que é eles ou elas, nós usamos their. que quer dizer deles. Ouça o exemplo. It's their computer. It's their computer. É o computador deles. Vou dar mais um tempinho para que vocês possam copiar no caderno de vocês e nós já voltamos. Muito bem. Agora vamos escutar e repetir a pronúncia dos possessive adjectives para vocês aprenderem bem. Vamos lá então, ó, repita comigo. My. My, Your. your, His. his, Her. her, Its. its, Our. are, Their. there. Ok? Então vamos para o próximo. Aqui nós temos uma atividade, vocês vão realizar essa atividade no caderno, em que vocês vão relacionar as imagens com os possessivos que estão ali abaixo. Lembre-se que os possessivos virão sempre acompanhados de um substantivo. O substantivo que está sendo usado aqui nessa atividade é o substantivo book, que quer dizer livro. Então, no seu caderno, se você não estiver logado à plataforma, você vai copiar, fazer duas colunas para que você possa relacionar uma com a outra. Então, na primeira coluna você vai colocar de 1 a 4, ou da letra A até a letra D, e você vai descrever o que está ali na imagem, né? Então, na primeira imagem nós temos o livro dela, na segunda o livro dele, na terceira, o livro do cachorro, tá? O livro dele também, mas referente ao cachorro e não ao moço, não ao homem. E o livro deles, tá? E na outra coluna você vai copiar em inglês. Her book, his book, their books e its book. Eu vou dar um tempinho, você vai fazer no seu caderno e se você estiver logado à plataforma, você vai fazer direto na plataforma. Vamos lá então?
Conseguiram fazer, gente? Vamos corrigir? Conferir então a resposta de vocês. Nós temos aqui, ó, her book, o livro dela. Então, vamos relacionar com a primeira imagem. His book, o livro dele. Vamos relacionar com a imagem. Por que eu não posso usar his book aqui na imagem do cachorro? Porque o his é apenas para pessoa, se refere a he, que é ele para pessoa. Their books, os livros deles. Porque nós temos aqui duas pessoas. E its book, o livro dele, o cachorro. Por isso usamos its. Essa é a diferença do his para o its. Nessa atividade, nós vamos relacionar os dois tipos de pronome. Então, a gente tem o pronome ali que é o sujeito, que a gente chama de pronome pessoal, e depois nós temos o possessive adjective, que são os adjetivos possessivos. Você vai relacionar um com o outro. Se necessário, você pode olhar as observações que você copiou aí no seu caderno para poder responder. E novamente, se você estiver logado à plataforma, faça direto nela, senão você vai relacionar esses nomes no seu caderno, ok? Mais um tempinho aí para vocês. Let's check your answers. Vamos então conferir a resposta de vocês? Nós temos ali o pronome you. O you, ele é referente a your, ao possessivo your, que quer dizer seu. Então, you, você, your, seu ou sua. They, eles ou elas, nós vamos usar então their, que seria deles ou delas. She, o she nós vamos usar o her. Her significa dela. She, ela, her, dela. We, nós, vamos usar então o our, que é nosso ou nossa. O he, a gente usa his, que é dele. E I, eu vou dizer my, porque é meu ou minha. Ok? Faça a correção se necessário. E vamos para a próxima atividade. Nessa atividade, você vai selecionar as palavras corretas. Percebam que em cada frase nós temos duas opções de pronome. Um pronome é o pronome sujeito, tá? O outro é o possessivo, tá? Possessive adjective. Então você vai escolher qual dos dois é adequado para cada uma dessas frases. Lembra que sempre depois do adjetivo possessivo virá um substantivo. Tá? Vou dar um tempinho então, vocês vão realizar na plataforma ou no caderno e nós já voltamos.
Muito bem, então vamos fazer a correção? Is this you ou your book? Bom, este é o seu livro. Veja que a gente tem aqui um substantivo. Então, nesse caso, nós vamos usar o your, o possessivo. Is this your book? Este é o seu livro? E depois, na outra frase, his ou he isn't busy? É ele ou dele que nós vamos usar ali como sujeito da frase? Se é sujeito da frase, nós usamos he. Ele não está ocupado, não está atarefado. My ou my name is Mary. Então, ó, a gente tem aqui o name, que é um substantivo. Então, a gente vai usar o possessivo. My name is Mary. O meu nome pertence a mim. Meu nome é Mary. We ou our are students. Nós somos alunos. Ó, nesse caso não é posse, é o substantivo que a gente é o sujeito da frase ali, o pronome pessoal, que é o sujeito da frase que a gente vai escolher. No caso, we, nós. Her ou she is new. Nesse caso, nós vamos usar também o she, que é o sujeito da frase. Ela é nova. This is we or our office. Veja que aqui a gente tem office, que é um substantivo. Então, a gente vai usar o nosso. This is our office. Este é o nosso escritório. E aí, nós vamos clicar em confira a resposta. Faça a correção aí no seu caderno. Se você fez na plataforma e errou, você também pode corrigir. Muito bem, alunos. Concluímos essa etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. E aí, o que nós estudamos nessa aula? O que aprendemos? Bom, nós aprendemos a empregar de forma inteligível os pronomes adjetivos possessivos para expressar linguisticamente relações de posse. Então, agora você já sabe usar os possessivos para dizer a posse, identificar a quem pertence determinado objeto, certo? Muito bem, alunos. É muito bom ter a companhia de vocês. Agradeço muito a atenção. See you next class. Bye, bye!